Prezados irmãos, a liturgia deste domingo sugere para nós uma reflexão sobre a nossa responsabilidade para com os irmãos. Essa história que eu não tenho nada a ver com a vida do outro, essa história que o outro não tem nada a ver com a minha vida, ela pode ser uma expressão, um ditado, mundano, mas não cristão. O cristão se preocupa sim com o irmão. O cristão, ele se sente e deve se sentir responsável pelos irmãos que o rodeiam. E a liturgia de hoje deixa isso muito claro, afirmando que ninguém pode ficar indiferente diante daquilo que ameaça a vida e a felicidade de um irmão. Que todos somos responsáveis uns pelos outros? Sim. Somos responsáveis uns pelos outros. O que o outro faz diante da minha atitude, da minha ação para com ele, isso é outra coisa. Mas as leituras deixam claro que cada um de nós que somos cristãos, não podemos ser indiferentes àquilo diante daquilo que ameaça a vida, a salvação do irmão, a felicidade do irmão. Vejam a primeira leitura, por exemplo, profeta Ezequiel. O profeta é chamado a ser uma sentinela que Deus colocou para vigiar aquela cidade, uma sentinela que Deus colocou para vigiar o seu povo. Essa é a tarefa que o profeta recebeu de Deus: vigiar, zelar, cuidar do seu povo. E Deus diz: olha, se eles pecarem por falta de aconselhamento seu, se eles pecarem porque você não os instruiu, se faltar a sua participação, eles terão culpa e você também terá culpa. Mas se você falar, se você aconselhar, se você ajudar o seu irmão e mesmo assim ele não te ouvir, a culpa será dele, mas não sua. Portanto, vejam, o profeta é chamado a ser uma sentinela dos irmãos daquele povo. Portanto, vejam, meus irmãos, ser sentinela não é ser bisbilhoteiro, Nós não temos que ser bisbilhoteiro da vida dos outros, não temos que ser bisbilhoteiro da vida dos irmãos, Ficar olhando lá no Instagram, no Facebook, tá vendo fulano e etc, Ficar olhando, depois ficar julgando: lá, fulano diz que não está bem, que não sei o quê, mas está aqui passeando, olha só. Olha, fulano pediu ajuda para mim, mas agora está aqui tomando uma cervejinha, não sei na onde. A gente fica bisbilhotando e consequentemente também já emitindo o nosso julgamento. Não, nós somos chamados a ser sentinelas, vigias no bom sentido. Talvez a palavra mais própria aqui seja essa: sentinela. O que é um sentinela? É quem ilumina, É quem leva a luz. Nós somos chamados a ser sentinela da vida dos irmãos, a iluminar a vida dos irmãos, com uma palavra, com um aconselhamento, com uma sugestão, às vezes até com palavras um tanto quanto firmes, uma chamada de atenção. Portanto, o profeta de ontem teve uma tarefa, a mesma tarefa de nós hoje. Nós também hoje somos esses profetas que Deus também coloca como sentinela na vida das pessoas. Nós que somos sacerdotes, pregadores, nós que somos chamados a iluminar a vida das pessoas com a palavra, que nem sempre é uma palavra, de certa forma, uma palavra que concorda. Às vezes é preciso discordar do outro, às vezes é preciso chamar a atenção do outro, mas somos sentinelas do outro. Devemos iluminar o caminho do outro.
Mas não só os pastores da igreja, como os religiosos, mas também os pais e as mães de família. O que é o pai e uma mãe? É alguém que, como sentinela, ilumina a vida dos seus filhos, que mostra aos filhos que por esse caminho ele não vai chegar, que por mais que ele tenha um objetivo na vida, mas por este caminho ele não vai alcançar, ou o caminho pelo qual ele está tomando não é o caminho melhor, não é o caminho favorável. Os pais não podem ser indiferentes à vida dos filhos. Os pais não podem dizer, agora ele já é adulto, agora é com ele. Não, até o fim. Se ele vai ouvir, diz o Evangelho, se ele vai te ouvir, se ele vai ouvir você e mais alguém, se ele vai ouvir a igreja, aí é outra coisa, aí é com ele. Mas você tem que falar, você tem que aconselhar. Porém, ser sentinela é ser responsável, é alertar o outro diante do perigo que o ameaça, diante daquilo que impede a sua felicidade, diante daquilo que impede a sua realização. Porém, ser sentinela é uma coisa, ser sentinela é iluminar a vida do outro, e não julgar o outro, e não humilhar o outro. E aí Jesus no Evangelho nos deixa bem clara a nossa responsabilidade, que como sentinelas somos chamados a ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus erros. É isso que Jesus diz, olha, chama o teu irmão em particular, não o humilhe, não o condene, não o exponha. E isso é uma atitude de amor. Quem ama verdadeiramente, ou quem deseja viver o amor de Deus, o verdadeiro amor, ele não julga, ele não condena, ele não humilha ninguém, ele chama em particular, chama em particular, chama o teu irmão em particular, então o ajude a tomar consciência. Se ele tomar consciência, ganhaste o teu irmão. Se ele tomar consciência do seu erro, ele vai mudar. Meus irmãos, ninguém muda se não tomar consciência. Portanto, não adianta você falar. Não adianta você condenar, não adianta você humilhar, falar na frente de todo mundo para ver se ele... Não adianta, é pior até. Quando o outro se sente invadido, quando o outro se sente ameaçado, quando o outro se sente humilhado, por mais correto que você esteja, por mais certo que você esteja, ainda assim, ele vai reagir àquela ação. O que é uma reação? É agir de acordo com a forma como você se sentiu, é agir de acordo com a ação que o outro fez para com você. Isso é uma reação, isso é reagir, agir de novo, reagir, agir de novo como o outro agiu. Então o outro vai te dar um tapa na cara, você reage automaticamente, a vontade e às vezes muitos acabam reagindo, agindo de novo da forma como ele agiu, e dá um tapa na cara dele também. Portanto, quando você expõe o outro, quando você humilha o outro, você causa nele uma reação, e geralmente a reação dele é igual à sua, ele vai reagir também como ele se sentiu. Por isso que Jesus diz, olha, primeiro chama ele em particular, se ele não te ouvir, chama mais uma ou duas pessoas, mais uma ou duas testemunhas, mais uma ou duas pessoas que também querem ajudar o irmão a tomar consciência, e aí então tenta aconselhar o irmão. Se nem assim ele ouvir, vai à igreja, que a igreja o ajude a tomar consciência. Querendo ou não, nós que estamos aqui nessa celebração, estamos ouvindo a igreja. O padre, pregador, fala em nome da igreja.
Portanto, vocês estão aqui ouvindo a igreja. E certamente agora é o momento em que a igreja também está te ajudando a tomar consciência. Se nem mesmo a igreja ele ouve, então seja considerado um pagão, um pecador público, ou seja, alguém que de fato não quer ser salvo, alguém que não quer de fato entrar no caminho da salvação. Por isso vejam, meus irmãos, nós ajudamos o irmão não a perceber o erro dele simplesmente pelo erro, mas nós ajudamos o irmão a alcançar a salvação. Portanto, você não dá um conselho, você não corrige um irmão só pelo erro. Isso não vai resolver. Você ajuda o irmão a se salvar. Você ajuda o irmão a alcançar a vida eterna. Você ajuda o irmão à felicidade, à realização. Portanto, toda correção tem que ter um objetivo. Será que todas as vezes que nós já corrigimos alguém, todas as vezes que nós já, de certa forma, discutimos com alguém, foi em vista do bem desse alguém? Ou foi mais para, de certa forma, alimentar o nosso orgulho, nossa vaidade, não é? Para afirmar um pouco a nossa posição? Aquela velha história que ninguém, muitas vezes, eu não levo desaforo para casa, não é isso? Eu não levo desaforo para casa. Então eu discuto com o irmão simplesmente para que eu também saia por cima, para que eu também não seja humilhado. Eu não levo desaforo para casa. Então a discussão não é para o bem do outro, a discussão é mais, na verdade, para sobressair-se diante do outro, para subir em cima do outro. Portanto, Jesus ensina que o caminho correto para atingir esse objetivo de ajudar o irmão a tomar consciência não passa pela humilhação nem pela condenação daquele que falhou. Por mais que ele errou, por mais que ele está errado, ainda assim não se deve jamais humilhá-lo, julgá-lo, condená-lo, porque senão o erro não será superado, senão ele não será, de certa forma, corrigido, ele não vai mudar, ele não vai se converter, muito pelo contrário. Por mais que o outro esteja errado, é pelo diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa intervenção não é em vista de condená-lo, de julgá-lo, de humilhá-lo, mas a nossa intervenção é e resulta do amor, O que adianta discutir uns com os outros a doença de alguém, se nenhum cura o doente? Que adianta a gente ficar discutindo uns com os outros a doença daquela pessoa e ninguém tem atitude de marcar o médico, de levar ele ao médico, de levar para fazer os exames, de ajudá-lo a fazer a cirurgia se for necessário? Então, o que adianta ficar discutindo a doença sem curar o doente? É exatamente isso que muitas vezes nós fazemos. Discutimos, mas não curamos a doença. A gente quer discutir por discutir, aí não tem sentido. Toda discussão, se é que podemos dizer que é uma discussão, mas toda correção, todo diálogo fraterno é em vista da cura, é em vista da cura do outro, de mim mesmo, do problema, da situação, e não simplesmente para julgar, para humilhar, para condenar o outro. Portanto, meus irmãos, tudo é feito no amor. O amor corrige, mas o amor corrige para curar, o amor corrige para salvar. Portanto, São Paulo, na segunda leitura de hoje, convida os cristãos a colocar no centro da vida cristã o mandamento do amor. São Paulo diz que se há uma dívida que nós temos a ser paga para com todos
os irmãos, essa dívida é o amor, né? São Paulo diz, não fiqueis devendo nada a ninguém, mas se tem algo que a gente sempre vai ser devedor, é do amor. Nunca a gente ama o suficiente, nunca o amor ainda é pleno, né? Como São Paulo mesmo nos falou na segunda leitura de hoje. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei, né? O amor é o cumprimento perfeito da lei. Portanto, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor. O amor, nós sempre seremos devedores, porque nunca amaremos o suficiente. Por isso é preciso esforçar-se, exercitar-se para amar sempre. Corrigir o irmão com amor. Então sim, não seremos bisbilhoteiros da vida do irmão, mas seremos de fato aquilo que o irmão necessita para ser salvo. Seremos para ele uma sentinela. Assim seja. Amém.